Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido, livro que traz a mensagem dos Abrahams, psicografado por Esther Hicks, escrito por ela e o marido dela, o Jerry Hicks. O livro, então, ele tem duas partes. A primeira é a parte teórica, em que eles explicam basicamente que nós não recebemos aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer receber, porque a gente simplesmente não sabe receber. De acordo com eles, o saber receber significa ficar na frequência do nosso desejo, vibrar na mesma frequência do nosso desejo. E aí eles trazem o exemplo do carro. Se a pessoa quer um carro novo, tendo ela um carro velho ou não tendo carro, ela, ao invés de vibrar na frequência da felicidade, da satisfação que ela vai ter quando tiver com o carro novo, como se já estivesse com o carro na mão, ela fica vibrando na frequência da insatisfação que ela tem de não ter carro ou de estar tendo que usar um carro velho. Eles dizem que isso é comum, pois a gente fica mais concentrado na ideia de da coisa que a gente não tem do que na vontade de ter aquela coisa. Porque eles dizem, e eu sei que eu já repeti nos vídeos anteriores, mas não é todo mundo que está seguindo todo o livro. Eu fiz o livro todo desde o início, foram mais de 50 vídeos. Eu deixo aqui na playlist todos os vídeos para você, se quiser ver, vale a pena. E eles dizem que o processo de peça e receberá, ele passa por 3 etapas. A primeira é pedir. Nós sabemos, nós pedimos, é a nossa parte. A segunda é a parte da fonte, a parte do universo. Ela faz a parte dela, porque eles dizem que invariavelmente, ainda que a gente não tenha expresso o nosso desejo através de palavras, que ele é respondido, ele é recebido pela fonte e ele é respondido. E a terceira parte é a parte da gente receber. E aí que a nossa, é uma outra coisa que cabe a nós também, ninguém pode receber por nós, e é aí que a gente perde o momento de receber, porque a gente não está, então, em congruência com a frequência do nosso desejo. Porque quem leva ali o nosso desejo para a fonte é a lei da atração. E a lei da atração, ela só entende vibração. Eles explicam aqui nas primeiras páginas do livro também, na parte teórica, que nós somos vibração, nós somos seres vibráteis. Por quê? Porque tudo nessa nossa realidade é energia, vibrando mais ou menos. E aí eles explicam tudo isso, deixando claro para a gente que é a gente que cria a nossa realidade. Eles dizem que se a gente souber alinhando a nossa frequência com a frequência do nosso desejo, aí a gente pode fazer ou ter qualquer coisa. E eles dizem como é que a gente sabe se a gente não está vibrando na frequência do nosso desejo, prestando atenção nas nossas emoções, pois as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Aí eu acredito que eles disseram tudo nessa primeira parte, na parte teórica. E aí, ainda mais, eles trazem para a gente, agora na segunda parte, na parte prática, 22 processos que vão nos ajudar, então, a estar mudando o nosso ponto de atração. Porque a gente tem um ponto de atração de acordo com a nossa vibração. E é esse ponto de atração que é a lei a lei da atração usa para trazer aquilo que a gente está pedindo. Então, se a gente está vibrando, o nosso ponto de atração é a insatisfação com a falta do carro ou com o carro velho, ela vai trazer mais motivos para a gente ficar insatisfeito e não um carro novo. Então, eles dizem aqui nos 22, antes de iniciar os 22 processos, que o ideal é que a gente leia cada um antes, ou leia todos, antes de escolher um ou mais de um, e há que se fazer mais de uma vez. Isso eles deixam claro, tem que ser feito pelo menos uma vez por semana no início e depois uma vez por mês. E Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, ele diz que é simples como a pessoa que quer malhar o corpo físico, que quer ganhar músculo ou que quer perder gordura, qualquer coisa assim, não adianta ela ir para a academia só uma vez. Isso tem que ser repetido, tem que ser repetidamente. E eles dizem também que os 5 primeiros processos não devem ser feitos se a gente estiver em um estado de muita depressão, em um estado de muita tristeza, porque aí eles não vão fazer efeito e aí a gente perde a oportunidade de estar continuando os processos seguintes, escolhendo algum deles e fazendo, e eles vão transformar
transformar a nossa vida. É o que eles garantem aqui. Nós estamos então no processo número 9 e o vídeo anterior foi a última parte do processo número 8, que é o livro dos aspectos positivos, em que eles dizem que a gente deve escrever então. A gente deve escolher um caderno bonito, um caderno que a gente goste, e a gente deve escolher e deve escrever coisas agradáveis sobre alguma coisa que a gente quer que dê certo. E aí, no final, eles dizem também que pode ter certeza, seu livro de aspectos positivos vai colocá-lo cada vez mais em posição de atrair, por causa do seu sentimento positivo, qualquer coisa que deseje. Porque eles dizem que enquanto a gente está escrevendo ali aspectos positivos da nossa, ali no nosso caderno, a gente vai a gente vai se sentir maravilhoso ao longo do processo. Seu ponto de atração vai continuar a se aprimorar e sua relação com cada assunto sobre o qual escreve vai se tornar mais rica e satisfatório. E aí a lei da atração vai trazer para você mais pessoas, lugares, experiências e coisas maravilhosas. Então é isso que o processo número 8, o livro dos aspectos, faz por nós. E aí então agora nós vamos ver o que é o processo número 9, que é escrever um roteiro. E aí eles sempre começam dizendo quando é que a gente deve usar o processo. Então use esse processo quando estiver se sentindo bem e quiser acrescentar aspectos específicos ao que está criando na sua experiência de vida. Quando quiser ter a emoção de identificar e escrever coisas que gostaria de experimentar. E então ver o universo entregar-lhe os detalhes que escreveu. Ou use esse processo quando quiser conscientemente experimentar o poder do pensamento em que se concentrou de um modo específico. Olha que super interessante, um processo mais do que nunca para fazer a gente ver na prática aquilo que eles nos ensinaram, que eles disseram que acontece na teoria, quando a gente muda a nossa forma de pensar, de negativa para positiva. E aí eles sempre dizem para a gente ir ali na escala de valores de referência emocional, que eles passaram no final da primeira parte do livro, tá aí em algum dos vídeos anteriores, tá bom? E aí eles dizem que a gente tem que estar vibrando entre a escala de número 2 e a escala de número 6. A gente deve estar vibrando entre paixão e esperança. Então, apesar deles não terem dito, eles disseram que não era para fazer os 5 primeiros processos se a gente estivesse muito deprimido. Eu acredito que esse aqui também não, porque esse só vai até o 6. E é aquele ali onde é a depressão, é o número 22. Então, se a gente estiver muito desanimado, então eu acredito que esse não seja um processo aconselhado. E aí eles dizem, se a gente não tiver certeza de qual é o nosso valor de referência, a gente não soubesse qual é o sentimento que a gente está vibrando, a gente deve ir ali na escala de valores, que está nesse último capítulo da primeira parte do livro, tá? E aí vamos então ver como é que começa esse processo número 9. Uma noite, Esther ligou a televisão e foi imediatamente atraída por um filme sobre um roteirista aparentemente fracassado que acabara de descobrir que a escrita dele parecia ser mágica. A cada dia, depois que descrevia as cenas e escrevia os diálogos, as mesmas coisas aconteciam na experiência dele. Assim, se uma situação não se encaminhava para a direção que ele queria, escrevia uma versão melhorada, fazendo com que a situação acontecesse. Olha, pura magia, né, gente? Aquela coisa pode-se dizer Alice no País das Maravilhas, que ela vai e ela diz, não, sou eu que estou sonhando, então vai ser do jeito que eu quiser, mais ou menos essa frase, né? Que ela diz. Então, olha, ele escreve e aí ele via que as mesmas coisas aconteciam nas experiências dele, e aí ele entendeu que ele podia melhorar. Então, não está acontecendo legal na minha realidade, eu vou reescrever, não é? Já que não é um filme, eu não estou fazendo uma temporada humana, não é uma experiência, eu que sou um ser infinito, divino, espiritual, fazendo uma experiência no corpo humano, então, e dizem que sou eu que crio a minha realidade, então vou reescrever, como? Mudando os meus pensamentos, mas vamos continuar aqui para ver como é que continua
ele explicando o processo número 9, que é escreva o seu roteiro, escrever um roteiro. Enquanto Esther via o filme, dissemos a ela: é exatamente assim que sempre acontece, quando você se concentra claramente no que deseja, sem manter uma vibração contraditória que cause resistência, seu desejo se realiza. Porque quando você pede, é sempre atendido, sem exceção. Então os Abrahams dizendo aqui o que eles disseram para Esther enquanto ela via o filme. Olha, é assim que acontece. O cara do roteiro ali do filme, ele está vendo o que está acontecendo na vida dele, e quando não está bom na vida dele mesmo, ele reescreve, ele muda. Olha, eu fui ali, corri, levantei o despertador tocou, fiquei na cama um pouco mais, perdi o trem, perdi o avião. Vou reescrever. O despertador toca, eu levanto na hora, eu saio tranquilo, eu não pego o trânsito, eu chego e pego o meu avião, pego o meu trem. Aí, então, por quê? Porque tudo que a gente pede é sempre atendido, sem exceção. Como eu disse no início, eles dizem que não precisa nem verbalizar, que a fonte atende o tempo todo, a fonte só sabe atender o que a gente quer. A gente só não acontece se o nosso roteiro estiver escrito errado, se a gente estiver vibrando na frequência da falta do carro ou na frequência do carro velho, aí não tem como a lei da atração trazer o carro novo. Quando algo que deseja não chega, é porque você não está permitindo que essa coisa venha por causa dos seus pensamentos contrários ao desejo. Nada mais impede que você realize todos os seus sonhos. É assim que o processo de escrever um roteiro funciona. Finja que há um escritor e que tudo será encenado exatamente como escrever. Seu único trabalho é descrever em detalhes exatamente como quer que tudo aconteça. Olha, gente, fazer de conta que é um escritor de uma telenovela, ou de um filme, ou de uma peça teatral. E aí a telenovela, o filme, a peça teatral é exatamente a nossa vida, a nossa realidade. Então a gente escreve exatamente como a gente queria como a gente desejava, ou como a gente queria que acontecesse. Se você se diverte com esse jogo, sem levá-lo muito a sério, é menos provável que suas resistências sejam ativadas. Finja que seu computador é mágico e que tudo que você escrever pode acontecer. Dessa forma, você faz as duas coisas necessárias para realizar qualquer coisa. Concentra-se em seu desejo e não oferece resistência. Mais uma dica, olha que dica tranquila aqui, muito valiosa aqui deles. Então a gente oferece resistência quando a gente fica ali levando muito a sério. Olha, não leve muito a sério, vai mais ali fazendo com que seja mais lúdico, mais solto. Faz de conta que o computador é mágico e tudo que a gente escrever nele vai ser verdade. Então a gente vai ter muito cuidado para escrever só aquilo que a gente deseja. E enquanto a gente está escrevendo aquilo que a gente está desejando, a mente está focada naquilo, então ela não está trazendo pensamentos negativos. Então a gente se concentra no nosso desejo e ao mesmo tempo não oferece resistência. E isso, de acordo com eles, são as duas coisas necessárias, básicas para a gente realizar qualquer coisa. Esse processo vai ajudá-lo a especificar melhor seus desejos. Quanto mais clareza tiver sobre o que exatamente você quer, maior o poder de realização. Pois Napoleão Hill, ele diz ali no livro Pense e Enriqueça, que eu fiz também, eu deixo a playlist para você ver, que o básico, a primeira coisa, o primordial é a gente saber o que quer. Porque eles dizem aqui também que os 3 passos básicos são as 3 etapas, começa com o nosso pedido. E se a gente não sabe o que quer, como é que a gente vai pedir? A gente sabe pedir, mas se a gente não sabe o que a gente quer, não é? Quanto mais se concentrar num assunto, quanto mais detalhes fornecer, mais rapidamente se movimentará a energia. Com a prática, você efetivamente sentirá a força do seu desejo e o movimento das forças universais em resposta a ele. Será muitas vezes capaz de sentir que uma manifestação está prestes a acontecer.
Se você gostar e jogar com frequência, começará a ver a prova impressionante do poder do jogo. Vale a pena interromper mais uma vez para deixar isso bem claro. Olha, eles dizendo, se a gente gostar e jogar e fizer com frequência. Porque se a gente fizer de uma forma que é uma coisa enfadonha, é isso que deixa a gente... A gente faz mesmo porque está escrito aqui, ele diz que dá certo, eu escolho que dê certo, então eu vou fazer. Mas isso não traz nenhum prazer e a gente faz só uma vez, esquece. Então a gente tem que gostar e fazer com frequência. Coisas que escreveu começarão a acontecer, como se você dirigisse uma peça no palco. Quando alguém com quem você interage começar a dizer palavras que você roteirizou, você se alegrará ao reconhecer o poder da sua intenção. Uau! Eles dizem que é mágico realmente esse processo, então é possível até a gente fazer com que nós somos os protagonistas da nossa peça, mas há todas aquelas pessoas no nosso entorno, no nosso campo, que são os coadjuvantes, assim como nós somos coadjuvantes para as outras pessoas, porque cada um é protagonista do seu próprio filme. E aí então ele dizendo que vai ser possível até que a gente comece a ver pessoas dizerem as palavras que a gente escreveu, que a gente roteirizou, ou seja, é aquele escritor mesmo de telenovela e o ator vai lá e diz exatamente o que ele escreveu. Fantástico, não é, gente? Olha, aí a gente vai reconhecer o poder da nossa intenção. Porque ele dizendo aqui, quando as forças, a gente vai sentir a força do nosso desejo e o movimento das forças universais em resposta a ele. O poder que o nosso desejo tem, quando concentrado e escrito assim, desse jeito como ele está falando, sem resistência, então o universo move tudo para compactuar com a gente, para fazer com que aconteça. Você é o escritor vibrátil do roteiro da sua vida e todas as outras pessoas do universo estão representando o papel que você lhes determinou. Você pode literalmente roteirizar a vida que deseja e o universo vai entregar a você as pessoas, lugares e fatos, tal como decidiu que seriam. Porque você é o criador da sua experiência. Basta decidir e permitir que seja. E eu diria mais, basta decidir, permitir e soltar, não colocar resistência, porque eles já disseram aqui antes, não é? Que aí, fazendo a nossa parte, o universo, a fonte, faz a parte deles, com certeza. Agora vamos ver, Abraham, fale-nos mais sobre escrever um roteiro. Escrever um roteiro é um dos processos que oferecemos para ajudá-lo a dizer ao universo como quer que as coisas sejam. Se há algo que você deseja, mas da qual ainda não usufrui, escrever um roteiro é uma boa maneira de apressar isso. Vai ajudá-lo a quebrar o hábito de falar das coisas como são e a começar a falar como gostaria que fossem. Isso vai ajudá-lo a deliberadamente oferecer sua vibração. Ou seja, o universo só precisa que a gente vibre no nosso desejo, o restante ele faz. Porque o como vai acontecer, que a gente pode ficar pensando, eu estou morando aqui nessa casa de aluguel pequena, não tenho dinheiro para nada, o que eu ganho só dá para pagar as despesas mesmo, e eu vou escrever aqui que eu moro em uma casa super confortável, com um quarto para cada um, que eu dirijo um carro novo, enfim, isso não vai acontecer nunca, isso é utopia. Aí a gente já ofereceu resistência, a gente não está vibrando na frequência do desejo, porque a gente está tentando entender como vai acontecer, e o como não é da nossa ossada, como eles dizem ali nas 3 partes do Peça e Receberá, que eu disse aí no início do vídeo. E agora, para concluir esse 9º processo, então, escrevam o enredo que gostaria de viver. Comece se identificando com o personagem central de um roteiro. Depois nomeie os demais personagens e escreva o enredo. É melhor escrever mesmo, especialmente no início, porque a escrita é seu ponto de concentração mais poderoso. Depois, basta pensar. Ou seja,
nem esse processo aqui a gente nem precisa ficar escrevendo, como ele diz, constantemente. A gente deve escrever no início para que fique bem gravado no nosso subconsciente e depois basta pensar, pois nunca é muito repetir. Eles dizem a escrita é o nosso ponto de concentração mais poderoso. Uma mulher que estava praticando conosco um dos roteiros dela disse: "Vejo duas pessoas andando pela praia. Perguntamos provocando-a: você é uma delas?" Estávamos chamando a atenção dela para o fato de que a importância de escrever o roteiro é começar a sentir as experiências da vida da forma que você gostaria de vivê-las. Ou seja, aqui com essa parte que eles passam, a gente vê que o escrever faz com que a gente vá visualizando, não é? Não sei vocês, mas quando eu estou lendo um livro, eu vou ali visualizando as cenas, porque o livro é um filme escrito, um filme sem imagem. E aí cabe a nossa... A imaginação tá vendo tudo ali que está escrito no livro, não é? Então é exatamente isso. Se a gente vai escrever o livro da nossa vida, então a gente tem que visualizar a cena. Nós estamos vendo duas pessoas andando na praia, a gente tem que visualizar e uma deve ser a gente, porque a gente tem que sentir. A gente tem que sentir as experiências da vida da forma que a gente gostaria que elas acontecessem. O universo não sabe se sua vibração é em resposta a alguma coisa que está acontecendo ou que você está imaginando. Em qualquer dos casos, o universo vai lhe entregar o que você deseja. Ou seja, não é, é a vibração, não é aquilo que a gente que está acontecendo ou que está imaginando. O universo vai entregar de qualquer forma se está acontecendo ou se a gente está imaginando, porque ele vai entender a vibração. Se você voltar ao seu roteiro várias vezes, começará a aceitá-lo como realidade. Ao aceitá-lo da forma como aceita a realidade, o universo acredita e responde da mesma maneira. Ou seja, só depende da gente. Enquanto a gente duvidar, o universo também duvida. Enquanto a gente não vibrar na frequência do nosso desejo, o universo traz a frequência daquilo que a gente está vibrando, que é a frequência da falta daquilo que a gente deseja. Enquanto a gente não aceitar que como se fosse a nossa própria realidade, então não vai ser, porque o universo responde, é o nosso ponto de atração, é o ponto de atração que deve mudar. E o ponto de atração muda quando mudam os nossos pensamentos. E é por isso que esses processos eles são bons, porque eles conseguem ajudar a dar uma enganada na mente. Enquanto a gente está escrevendo, a mente está ali e o universo não entende se a gente está imaginando ou se é realidade mesmo. O nosso subconsciente não entende e aí vai trazendo. Sendo realidade ou não, traz aquilo que a gente está vibrando. A lei da atração funciona dessa forma e é ela que faz o leve e traz entre a gente e a fonte. Tá bom, gente? Deu para fazer só em um vídeo só esse 9º processo, e aí nós vamos para o próximo vídeo, para o processo número 10, que o nome é toalha de mesa, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu estou gostando de ler. Que vocês, se estiver gostando, compartilhe o vídeo, se você acreditar que mais alguém vai se beneficiar com essas informações dos Abrahams. E se você quiser deixar o seu like também, muito obrigada. Se você quiser passar lá no meu canal, tem outros livros do Napoleão Hill, tem muitos outros livros lá e outros vídeos aleatórios. E tem também todos os vídeos anteriores, opa, tá ventando, anteriores aqui desse livro, que eu deixo também aqui na playlist para você. E aí, se quiser se inscrever lá, eu fico super agradecida. E até o próximo vídeo. Obrigada, tchau!